Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Anísia Ontem e vamos dar sequência aqui a esta saga que tem muito a ver com aquilo que nós, com as nossas crenças, com aquilo que nós ainda guardamos dentro do nosso diário, como às vezes até numa embalagem da religião, mas que isso é uma herança que nós trouxemos de tempos muito remotos. Eu estava falando no episódio anterior a respeito daquele Gilgamesh, que era 2/3 divino e 1/3 humano. E ele tinha uma inquietude em relação à morte, porque como os deuses, eles prolongavam, né, os seus dias, e porque o calendário deles era outro, e isso trouxe então para esse homem uma angústia muito grande e uma inquietação que ele não conseguia respirar. Então ele se tornou uma pessoa extremamente irascível, ou seja, ele era completamente os nervos à flor da pele. Então era uma pessoa de difícil convivência e ele descontava isso no povo que ele liderava. E a sua mãe, ela não tinha mais respostas para dar para esse jovem, que já era um homem, acredito que na maturidade. Mas, voltando aqui ao nosso tempo atual, o grande medo do homem ainda é a morte. Nós, seres humanos, nós podemos superar diversas crises, diversos traumas, mas tem um medo que sempre está nos movendo. É o medo do que pode acontecer no minuto seguinte. Então, nós vivemos nessa imprevisão de futuro. E é lógico, quando nós temos o desconhecimento daquilo que nós realmente somos, então nós nos deixamos abalar. E nesse período que eu estou falando do Gilgamesh, ele tinha então, apesar dele ser bisneto do Senhor do Comando, ele não tinha a garantia da longevidade que os deuses tinham. E isso deixou cada vez mais a situação difícil para ele. Bom, Gilgamesh, historicamente, não existe uma data ou uma inscrição falando sobre o seu nascimento, a época do seu nascimento. Só sabemos, né, que, segundo um livro que se chama O Livro Perdido de Enki, Histórias de um Deus Extraterrestre, que ele governou por 224 anos, e onde nós podemos presumir, evidentemente, que ele tenha vivido mais de 1000 anos, isso por baixo. Então ele já tinha uma longevidade estendida, mas ele queria saber mais, porque evidentemente, vejam só, como nós temos assim, o desdobrar disso trazendo sempre histórias semelhantes. Então, o Siddhartha Gautama, ele foi criado dentro de uma cidade, o pai, que era um rei na Índia, ele foi criado dentro desse castelo, dessa cidade, e ele não tinha contato para fora dos muros dessa cidade. E lá era tudo bonito, perfeito, a ordem era impecável. E um dia ele quis transpor os muros dessa cidade. E aí ele conseguiu, ele tinha ainda, acho que uns 18 anos, quando ele consegue, então, pular esses muros, ele e os seus, acho que 1 ou 2 discípulos não, que o acompanharam. E ele, então, começa a perceber exatamente a miserabilidade da raça humana. Então, ele já começa encontrando um cachorro
morto e aquilo abalou. Mais para frente ele encontra um homem morto. Então ele entra no mesmo ciclo de Gilgamesh. E aí, como é que fica? E aí ele vai então transcendendo todas essas dificuldades, e hoje, né, nós vemos aí que ele é o pai do budismo. Bom, como eu falei, a mãe do Gilgamesh, ela era uma mulher muito linda, casada com o Tu, que era neto de Enlil, e então ela leva esse filho, ou faz com que o pai, o Tu, que era um deus, que ele realmente permitisse que ele entrasse nos túneis secretos dos Anunnaki. E esse lugar onde tinha onde esses túneis eram construídos secretamente se chamava Bosque dos Cedros, que era a moradia dos deuses. Então, esse lugar, ele se situa hoje no atual Irã. E lá nesse pórtico havia um monstro que guardava a entrada, porque era um guardião para evitar invasões e tudo mais. Então, esse monstro, ele foi derrotado. Ele foi derrotado pelo companheiro, aquele que foi criado, aquele androide, que ele foi criado justamente para que ele não andasse sozinho. Então, a Nirsag, ou a Ninti, criou esse androide muito parecido com ele, ou seja, era exatamente a expressão, o rosto, a fisionomia. E então ele derrotou esse monstro. Aí eles ficaram felizes, prosseguiram a exploração, mas tinha um outro monstro. E esse monstro, ele era mais, vamos dizer assim, mais difícil. Enkidu era aquela cópia androide de Gilgamesh. E Enlil criou lá esse touro do céu, que era também intimidador e que os mugidos dele matavam pessoas. Mas o Enkidu também vai e mata ou derrota o touro do céu. Quando Enlil ficou sabendo que o touro criado por ele foi destruído, ele sofreu muito, ele chorou, e ele sabia que aquilo que estava acontecendo era um presságio muito ruim e que os seus, os seus dias dali para frente seriam difíceis. Então ele se lamenta, ele chora e faz as suas petições, e chega, esse choro, esse sofrimento chega até o Pai do Céu, que é Anu. Então, eles tiveram que criar ali um código, uma lei. Afinal de contas, havia sido quebrado vamos dizer assim, duas fortalezas importantes para chegar ali nesse Bosque dos Cedros, onde era a residência dos deuses. E só entrava lá quem era realmente desse clã, do clã dos deuses. E eles deram a sentença a Enkidu que fosse jogado nas águas. Então ele foi destruído nas águas. Enquanto que Gilgamesh foi absolvido por ter sido orientado justamente por um deus, o seu pai Utu, e sua mãe Ninsum. Então, nós percebemos aí que ele foi poupado porque ele tinha essa porcentagem divina. Mas o que será que Gilgamesh buscava? Além da longevidade, ele procurava uma pessoa. E essa pessoa, ele vai encontrar dentro da quarta região, que era um lugar sagrado, onde ficavam ali as naves espaciais que faziam
vamos dizer assim, as viagens da Terra para outros mundos, porque existiram vários portos espaciais, mas esse era aquela que ficava as naves de longa viagem. E também ali na quarta região, além das naves, ficavam guardadas armas nucleares. E ali a Nietzsche, ela era a guardiã, tanto que o seu filho Ninurta construiu uma casa para ela. E então quando Gilgamesh ele atravessa esses lugares, né, com esses túneis e tudo, ele entra então num jardim de pedras preciosas, onde morava uma pessoa muito conhecida, inclusive das religiões, das grandes religiões que imperam no mundo, seja o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Então ele encontrou com Noé. Noé morava lá com a sua esposa. Noé, ele era chamado de Ziusudra na Mesopotâmia. Então ele chamou Noé e Noé então detalha, faz um encontro ali e Noé detalha os acontecimentos do dilúvio, porque era isso que ele queria saber, como Noé tinha superado o dilúvio e vivido ainda tanto tempo. Então ele queria o segredo da longa vida. Daí Noé então vai falar para ele que na montanha, tinha uma montanha que lá tinha um manancial que ficava num jardim e que crescia uma planta. E essa planta ela impedia que tanto ele quanto a sua esposa envelhecessem. Então eles se mantinham sempre jovens. E essa planta foi um presente que ele recebeu, que ele ganhou de Enlil. E essa planta dava num lugar onde se chamava, né, Monte da Salvação. Então nós percebemos assim também essas nuances, né, que vem trazendo até os nossos dias, que é a coisa da busca da salvação, a busca pela imortalidade, a busca, eu vou ser bom porque eu quero ir para um lugar bom. Então nós temos isso ainda muito no nosso ideário. Quando Noé e sua esposa, eles estavam dormindo, depois que eles contaram e explicaram para Noé, para Gilgamesh, sobre tudo isso, e eles foram dormir. Então, Gilgamesh vai e rouba a planta. Ele rouba e rapidamente ele volta para o Nugiki. Mas ele estava nessa viagem, ele ficou cansado, extenuado, e ele guardou essa planta numa bolsa, numa mochila. E então ele achou um lugar tranquilo e ali ele dormiu. Dormiu, mas outra vez, uma serpente atraída pelo perfume da planta, ela vem sorrateiramente e rouba a planta. Na hora que a serpente rouba, some a planta, some a serpente, enfim. E ao descobrir, então, essa perda, Gilgamesh fica arrasado. Então ele chora muito, vai voltar para sua terra de mãos vazias. E mais infeliz ainda. E aí passou o tempo, ele morreu nessa terra, que tem um nome até meio difícil de eu pronunciar, né? O Nugiki. E ali então ele morre como um simples mortal. Essa história também é muito similar se nós lermos o livro de Jó, do Antigo Testamento. Jó, ele não questionava assim a imortalidade, mas ele questionava se valia a pena ele viver para tanto sacrifício para depois morrer. Então ele não via nexo, né, desse sofrimento que era viver, passar por todas as provas, por todas as dificuldades e depois morrer. O livro de Jó é um livro, assim, eu digo que é um best-seller, que aconteceu lá no passado. Né? Foi um livro escrito
e ele atingiu o primeiro lugar, e aí foi colocado na Bíblia como um livro canônico, mas ali é um conto, inclusive persa, que é justamente onde era a primeira região. Assim, né, depois da morte de Gilgamesh, 1000 anos se passaram. Então, tudo ficou ali, né, no seu movimento natural, no seu movimento orgânico, a vida na Terra. E a realeza da primeira região, que era do Senhor do Comando, que era o deus Enlil, se transferiu para Urim, a cidade-estado de Nanar, Nanar era o filho de Enlil, o primeiro deus nascido na Terra, com a sua esposa, que se chamava também Ningal. Então eles mudaram para Urim. Enquanto isso tudo estava acontecendo, a Terra prosperava de uma forma esperada, a consciência humana estava alinhada com os princípios de Enlil, que era a implantação da justiça moral e ética, e o primeiro mandamento era fazer aquilo que quer que te faça. Então estava tudo indo muito bem, mas, sempre tem um mas, Marduk, ele estava se inteirando de qualquer movimento, então ele sabia exatamente tudo o que acontecia nas 4 regiões. Mas o que mais incomodava ele era Inanna. Então ele estava com o olho muito próximo, então ele não perdia os movimentos de Inanna, que na verdade ela também tinha os mesmos desejos que ele, que era dominar a Terra. E nesse momento, que eu vou explicar já já o que aconteceu, ele se anunciou como o grande Deus. Ele era o grande Deus. Enfurecido, né, com a permissão que foi dada a Gilgamesh de ir procurar a longevidade, então ele ficou muito bravo. E ele viu, então, nesse acontecimento, ele falou como o homem, olha assim, aí começa a decadência de nós, seres humanos da Terra. Ele viu aí uma estratégia hábil, né, para conservar a lealdade dos reis e dos povos da Terra. Então aí ele viu, todo mundo tem medo de morrer, e é aí que eu vou trabalhar nas mentes. E aí ele vai, e a partir desse momento, então, a Terra entra num processo de tempos difíceis. A Terra, em sua região mais civilizada, que compreendia as 4 regiões, então era ali que tinha o maior progresso e tudo mais, diferente, por exemplo, das demais terras, principalmente aquelas que estavam além dos mares, que eram as Américas, o continente americano. Então, nessas 4 regiões, acharam que tinha que ser dado, né, o homem tinha que governar a terra. E para esse homem governar a terra, ele tinha que ser um homem justo, um homem de caráter. Então, que entendesse de tudo, que entendesse, por exemplo, de artesanato ou manufatura, de granjeiros, como a criação de aves, né, pastores de rebanhos, e indústria têxtil também. E aí, para que esse comércio ficasse cada vez mais prósperos, e os produtos chegavam em todas as cidades e estados. E uma coisa que eu achei interessante é que nesse período os contratos comerciais, eles eram honrados. A partir do momento que você assinava um contrato, aquilo tinha que ser cumprido. A justiça e leis se implantavam, e por esse tempo foi instituído
o contrato dos esponsais. Então, nesse período é que começa, então, o contrato, aquilo que a gente fala que é o contrato nupcial, que depois nós vamos saber que é o certidão de casamento. E também, né, o distrato desse contrato, que seria hoje para nós o divórcio. E aí, então, dentro dessas 4 regiões foram fundadas várias escolas, aonde eles aprendiam, os alunos, as composições musicais, músicas, vamos dizer assim, mais, como eu diria, não é música sagrada, mas eram músicas mais sublimes, e também as músicas profanas. Essas músicas sagradas vinham normalmente, né, de composições de escribas, que também escreviam provérbios e sabedoria. Sabemos que também no Antigo Testamento nós temos o livro de Provérbios e Sabedoria, que ninguém sabe quem realmente escreveu. Muitos atribuem a Salomão, mas alguns estudiosos, eles dizem que não foi Salomão. Bom, mas então isso é uma coisa também que vem da antiguidade. E havia então nesse período que estou descrevendo nas 4 regiões, muita satisfação na terra. As pessoas eram prósperas e viviam felizes. Só que de repente começa disputas acirradas, usurpações, e aí começa então a briga por território. E aí eu pergunto, né, que nesse momento então onde nós chegamos eu digo nós, no contexto de humanidade, nós chegamos num momento meio difícil, porque a mente humana começa a ser corrompida. E a pergunta que fica, né, o que será que isso vai trazer? Qual a consequência de todos esses fatores? Eu vou responder, isso vai levar a um evento nuclear muito sério. Mas, continuando, Marduk fazendo todo um engendramento ali político, arrebanhando cada vez mais as mentes dos terrestres, fazendo essas promessas de imortalidade. Enfim, voltando lá para dentro do contexto vamos dizer assim, da política interna, principalmente do clã de Enlil, porque a constelação de Touro foi em homenagem a Enlil, e a Terra ela estava num processo que ela ia passar pela constelação de Touro, e em que então ele viu pesaroso que todos os acontecimentos estavam realmente levando aquilo que seria uma reviravolta imprevista, e algo muito sério iria acontecer. Depois que os nossos visitantes, que foram os nossos colonizadores, se declararam deuses, eles mesmos se sentiram, os Anunnaki se sentiram dependentes também do terrestre, do ser humano da Terra. Então eles precisavam do apoio, porque já havia se formado uma camada, vamos dizer assim, dentro da sociedade, que eles tinham que ouvir. Então já estava muito misturado, então a convivência já estava bem definida. E nós vamos ver isso daí, né, que está escrito na Gênesis, no livro da Gênesis 3:22, quando o Senhor disse, então o Senhor Deus disse, vejam que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então nós, a humanidade que antes era servil, já tinha consciência e já estava se preparando ali para enfrentar, porque tinha uma capacidade intelectiva, tinha noção, enfim. Então, lá dentro da primeira região, que era de Enlil, foi decidida então a unificação dos domínios. Então, não tinha várias cidades-estado, então vamos colocar tudo junto
para ter uma única liderança. Mas para que isso acontecesse, havia de ter um rei guerreiro. Porque os terrestres estavam novamente seguindo os padrões comportamentais de domínios. Então, já estavam brigando para estabelecer domínios. E isso estava acontecendo. E as invasões na primeira região estava também num processo alarmante. E aquilo que era antes uma civilização harmoniosa começou então a ruir, dando espaço para disputas, vamos dizer assim, disputas, intrigas, conflitos e mortes. Os primeiros invasores que chegaram ali nessa região foram os elamitas, também são citados nos primeiros livros da Bíblia. Porque esse povo, os elamitas, eles vêm do Elão. Mas ninguém sabe como que eles se formaram, como eles se fortaleceram, se tornaram robustos para invadir a primeira região. Elam ficava a leste da Suméria. E eles não falavam o idioma semítico que todos falavam por ali, menos depois mais tarde, né, os persas não vão falar o idioma semítico. E nem o indo-europeu, que era a língua dos persas. Enfim, eles tinham um idioma próprio. E isso trouxe também uma facilidade muito grande da invasão, porque eles não eram compreendidos, mas eles eram impositivos. Isso trouxe, então, os primeiros sabores bem fortes ali na primeira região. E segundo consta a Bíblia, o Elam, ele seria, né, um filho de Sem, neto de Noé. Está também registrado no Gênesis 14. Ele é mencionado quando houve a guerra dos 5 reis contra os 4 reis. Então, isso nós vamos ver mais para frente, quando nós estivermos falando de Abraão. Bom, tudo isso vai levar a algumas situações bem difíceis, porque começa a ter essa belicosidade e isso vai afetar não somente ali aquela região primeira, que era o protótipo daquilo que deveria ser a civilização toda da Terra, mas como ia também se espalhar para outros lugares. E nesse período, né, o filho de Marduk, Nebo, ele viajava levando profecias, fazendo declarações, falando que o fim estava próximo e que todos que quisessem realmente a vida dentro da imortalidade tinha que ouvir o pai dele. Isso muito semelhante com o que nós vemos agora, né? E é por isso que Jesus vai falar mais tarde, cuidado com os falsos profetas. E no próximo episódio eu vou, vamos dizer assim, desenvolver mais esse tema dentro desse conflito, aonde vai acarretar, o que vai acontecer e as consequências que virão depois disso, que reverberam até hoje nos nossos dias. Mas, para isso, aguardo você no próximo vídeo. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo, aperte o sininho, tá bom? Até lá, um grande beijo.